E assim começamos mais uma Essência do Gourmet. O programa, já sabe, onde todas as semanas, aqui no Porto Canal, aliamos o melhor de dois mundos, vinho e gastronomia. Daqui a nada vamos começar a conversa com o nosso convidado desta semana, Tomás Roquete, produtor da Quinta do Crasto, no Douro, e lá mais para a frente vamos ter ainda a oportunidade para apreciar 3 receitas do chefe Hermínio Costa e perceber um pouco mais sobre cozinha vegetariana com a chefe Susana Ferreira. Tomás, a história da sua vida confunde-se um pouco também com a história da sua família em termos de vinho, obviamente. É verdade. O meu bisavô, do lado da minha mãe, foi Constantino de Almeida, que acho que é um nome bastante conhecido em Portugal, pelos vinhos Constantino e pelo brandy Constantino, e que vende a Casa Constantino, o meu avô vende a Casa Constantino à Casa Ferreira, que hoje detém a Casa Constantino e a marca Constantino, mas a Quinta do Crasto fica sempre na família até aos dias de hoje, graças a Deus que ele teve essa capacidade de não vender a Quinta do Crasto. E eu estou na 4ª geração, portanto o que significa que a Quinta está na família há mais de 100 anos. Por isso, a minha vida acabou por, se calhar um bocadinho naturalmente, a minha vida profissional acabou por cair nesta área, que hoje é uma paixão e eu estou muito realizado. E quando falamos em Quinta do Crasto, falamos de uma das principais quintas protagonistas de um novo Douro. Ou seja, vocês numa primeira fase só produziam uvas para vinho do Porto, que entretanto eram vendidas a outras grandes empresas, até que algures em meados dos anos 90 tudo se começou a alterar. Exatamente. A Quinta, durante muitos anos, foi uma quinta gerida claramente ao nível de um espaço familiar, mas tinha uma dimensão um bocadinho demasiada para ser uma casa de fins de semana. Tradicionalmente produzindo vinho do Porto, aliás como todas as quintas do Douro, não é? Estamos dentro da região de Marcada, temos 2 marcos pombalinos na quinta, portanto toda a tipicidade de uma quinta do Douro. Mas realmente na década de 90 o meu pai, que sempre teve uma grande paixão, confessa hoje que tenho 2 grandes paixões na vida, a minha mãe e o Douro, e portanto ele realmente ele é o grande mentor desta revolução que se calhar aconteceu no Crasto. Quando voltamos do Brasil, tivemos 6 anos no Brasil, após o 25 de Abril, e é realmente na década de 90 que surge o desafio de, usando as mesmas uvas que nós usávamos para o vinho do Porto, portanto temos uma matéria-prima, temos o Douro, não é? Única, começar a desenvolver vinhos de mesa. Já existiam alguns clássicos, como a Barca Velha, como a Quinta do Coto, talvez, penso que 2 quintas também, mas depois o Crasto realmente dá um grande arranque em 94, mais propriamente dito, é o primeiro ano de produção de vinhos de mesa e, enfim, foi um começo com 40 mil garrafas, hoje já produzimos o que equivaleria, se engarrafássemos tudo, porque vendemos algum vinho a granel, a quase 1 milhão de garrafas, portanto, num curto espaço de tempo foi um percurso que eu considero notável mesmo. Pesa, de algum modo, o pioneirismo que vocês tiveram na região? Ou seja, sentem por isso algum tipo de responsabilidade acrescida? Pesa um bocadinho, quer dizer, nós hoje não há nenhum dia em que eu faça lotes dos vinhos novos em que eu não me lembre do sucesso que nós tivemos, ou que nos foi atribuído, que é bom, é positivo, mas que traz sempre uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade porque a crítica também está ali presente para quando a gente dá uma escorregadelazita, quase que não perdoa. Portanto, a margem de erro é muito curta a este nível. Mas isso também é bom porque mantém-nos muito alertas no dia-a-dia. Quando fazemos os lotes dos vinhos especiais, nós só lançamos vinhos, só engarrafamos um Maria Teresa ou um Vinha da Ponte quando realmente são vinhos excepcionais. Temos sempre a capacidade de dizer está quase lá, mas não está lá e, portanto, não vamos engarrafar, vamos juntar ao lote do reserva. Esta pequena decisão, que às vezes é tomada ali, em 2 minutos, mas o que é que vocês acham? Não, é melhor não engarrafarmos. Estamos, se calhar, a deixar logo de parte 200, 300, 400 mil euros. É tão simples como isto. Mas é um compromisso fundamental nesta área, ou a este nível, quando nós nos propomos a fazer vinhos premium e super premium, que, enfim, que nós não estamos aqui a curto prazo, estamos a médio e longo prazo e, portanto, é bom que quando a gente faça as coisas, as façamos bem. E, portanto,
É um pouco assim como funciona. E aqui a nada vamos continuar esta conversa com o nosso convidado, Tomás Roquete, produtor da Quinta do Crasto, no Douro. Agora damos um salto até ao restaurante Egoísta, no Casino da Póvoa. Este é o Egoísta, o restaurante do Casino da Póvoa. E esta é a equipa do chefe de cozinha, Hermínio Costa. Estamos aqui para acompanhar a preparação de um menu inspirado nos tons de primavera e verão. Prova disso é desde logo a proposta inicial do chefe Hermínio Costa, uma sopa de legumes e cravinas que se serve fria. Cebolinhas, cenouras baby, courgettes, vamos ter alho francês, espigos ou grelos de couve, alho oriental, nabo, acelgas. Depois vamos usar alguns aromáticos, nomeadamente a pimenta. Vamos ligar a farinha, a sopa, com um bocadinho de fécula de batata, que está aqui. Além desses ingredientes, ou seja, dos legumes, a sopa vai ser composta também por uma flor, ou seja, cravinas. Os legumes são previamente cozidos e arrefecidos para manter, sobretudo, um aspecto fresco e verde. Após serem dispostos, junta-se-lhe o caldo, feito a partir de legumes como estes que se apresentam aos nossos olhos. Por fim, a sopa é servida com uma fatia de brioche de azeitona. Terminada a primeira criação, o chefe Hermínio já prepara o prato principal deste menu. Portanto, eu agora aquilo que estou a preparar, estou a fazer um lombo de gorás, corado em azeite, neste caso um azeite do Douro. Corei, meti um bocadinho ao forno para acabar de passar, para acabar de cozer. E, entretanto, vou começar a preparar o acompanhamento, que são uns milhos de tomate, que vão acompanhar, portanto, com o peixe. Vou colocar também umas ervilhas tortas, portanto, um produto mais que é desta altura. E vou acabar por decorar o prato com um crocante de tomate. Portanto, um crocante feito à base de tomate e batata, reduzido, enfim, a puré e depois, enfim, seco. Vou decorar o prato depois com uma flor de ervilhas. Esta autêntica tela em que se transformou o menu, preparado pelo chefe Hermínio Costa, está quase a ser terminada. Falta, pois claro, a sobremesa. Portanto, vamos começar agora a tratar da sobremesa. A sobremesa vai ser uma tarte de cerejas com um gelado de queijo de cabra e um biscoito de vinho branco. Temos já aqui a massa do biscoito preparada. É uma massa composta por farinha, natas, vinho branco e açúcar. Ela depois vai ser estendida e posteriormente moldada, enfim, na forma que nós queremos. Neste caso tem mais ou menos a forma de um cisne. As cerejas são salteadas em manteiga com açúcar e depois colocadas num aro que foi forrado com a massa base feita com uma bolacha, de preferência uma bolacha amanteigada com manteiga. Para terminar a tarte, vamos decorá-la com dois tipos de flores, flores comestíveis, obviamente, e que são o amor perfeito e a flor de jasmim. E aqui está a tarte de cerejas, gelado de queijo de cabra e biscoito de vinho branco. O culminar de um menu com a assinatura do chefe Hermínio Costa, do restaurante Egoísta, no Casino da Póvoa. Tomás, no patamar de vinhos premium, a Quinta do Crasto, mais do que já um emblema do Douro, é já um emblema também nacional, pelo menos internacional, pelo menos nesta categoria. E não deixa de ser algo fora do comum, grandes vinhos da Quinta do Crasto terem também grandes pontuações de alguns dos mais reputados críticos internacionais, nomeadamente Robert Parker. É verdade. Eu nunca mais me esqueço de uma altura em que nós sabíamos que o Robert Parker, através do Mark Squires, que é o provador para Portugal, vinha para Portugal provar os vinhos de Portugal e do Douro, que o Luís Gutierrez, que é um grande amigo, um jornalista espanhol,
na área dos vinhos, mandou-nos um e-mail a dizer, não sei se é uma boa ou má notícia. E realmente ele teve toda a razão, porque na altura nós pensamos assim, nós tivemos um bom sucesso, as coisas correram muito bem, tínhamos tido várias críticas internacionais muito positivas, mas sabíamos que o Parker é uma grande referência em alguns mercados, Estados Unidos, claro, e outros. A Ásia, por exemplo, é muito importante. Tal. E realmente quando isso aconteceu, eu não sei se na altura, se pudesse ter escolhido, se calhar dizia, não, se calhar acho que é melhor ele não vir, porque está tudo tão bem. Mas hoje em dia existe uma coisa muito importante no Crasto, talvez uma coincidência, mas que vale muito para nós, que é, quando a crítica internacional, nomeadamente o Robert Parker e a Wine Spectator, que são as duas maiores referências, se pronunciam pelos vinhos, normalmente os vinhos já não existem no mercado e, portanto, isso faz-nos refletir internamente. Eu já refleti várias vezes com a minha equipa a dizer assim, isto é muito bom porque sai um reserva 2007, eu vou-lhe dar um exemplo, foi o último reserva, é o reserva que está no mercado, mas que nós já não o temos praticamente desde dezembro do ano passado, nós Crasto em stock. Quando sai a nota de Robert Parker, acho que em janeiro e fevereiro, de 94 pontos, que é uma nota excelente para o reserva e para o preço que tem, nós já não temos o vinho disponível. Portanto, isto é um sinal muito positivo de que nós vendemos o vinho não pelas notas internacionais que o vinho tem, ou por aquela referência da A ou B ou C, mas porque hoje o consumidor sabe, ao longo destes 14 anos de produção de reserva, que normalmente quando nós lançamos um reserva é bom. Portanto, isso é que eu acho que é o grande desafio e talvez o mais difícil de se conquistar. Eu tenho a certeza que quando agora nós vamos lançar muito em breve o Reserva 2008 no mercado, tenho a certeza absoluta, ou espero que seja assim, que vai haver uma grande apetência para o Reserva 2008 e se calhar as críticas só vão surgir outra vez no início do ano que vem e pronto, e se as coisas correrem bem, apesar deste momento menos estável que vamos atravessar no país, enfim, mas já era de esperar, se calhar já não vamos ter o Reserva e portanto mais uma vez vai ser muito positivo isso. No Douro, a Quinta do Crasto, obviamente, tem como atual grande bandeira os vinhos chamados tranquilos, vinhos de mesa, mas vocês continuam a produzir também no Douro vinho do Porto, embora só de categorias especiais. Eu também costumo dizer, ou tenho para mim, de que uma quinta no Douro, uma verdadeira quinta no Douro, se não produz vinho do Porto, não é uma verdadeira quinta no Douro. Esta é a nossa maneira de ver as coisas. Aliás, o nosso investimento no Douro Superior, na freguesia de Castelo Melhor, com cerca de 100 hectares de vinha, um investimento quase de 7 milhões de euros, um esforço enorme que nós fizemos. E muito recente? Muito recente, mas uma aposta na matéria-prima, foi para aí que nós canalizamos todos os nossos esforços. Também tem algumas vinhas com benefício e, portanto, também iremos vir a produzir o vinho do Porto do Douro Superior. E no Crasto, claro. No vinho, voltamos agora à gastronomia e à cozinha do restaurante egoísta do Casino da Póvoa. Chegamos à sala do Egoísta, o restaurante do Casino da Póvoa. À nossa frente, o menu criado pelo chefe Hermínio Costa. Sopa de legumes e cravinas, filete de gurás corado em azeite do Douro, milhos de tomate, ervilhas tortas e um crocante de tomate, tarte de cerejas, gelado de queijo de cabra e biscoito de vinho branco. Diga lá, chefe Hermínio, como podemos apelidar a cozinha que por aqui pratica? Eu não costumo nem gosto de rotular as cozinhas. A minha cozinha é a cozinha de paixão, é a cozinha por prazer, portanto eu não... obviamente sendo português, embora com origens não, nascimento angolano, mas português por todos os efeitos, gosto de introduzir todos os elementos da cozinha portuguesa. A matriz desta cozinha é bom de ver, é portuguesa, mas as criações também se inspiram nas viagens que o chefe não dispensa. É provável que os clientes cheguem ao Egoísta e que encontrem alguns pratos mesmo com aspecto português, algum toque de ou sabor ou de aroma asiático, enfim, da América do Sul, uma coisa qualquer, porque é óbvio que nós vamos tendo influência e enfim, a cozinha é mesmo isso, é sentir. Portanto, as viagens fazem-me também evoluir no aspecto da cozinha. Hermínio Costa está no Casino da Póvoa de Varzim há 14 anos. Ao longo do tempo, muitos têm sido os alunos que por esta cozinha têm passado, até porque o chefe foi também formador em hotelaria. Qual a mensagem que transmite a quem chega de novo?
transmito a mensagem de que vai trabalhar ou deverá trabalhar com prazer, sobretudo isso. Aquilo que eu lhe digo é goze estes momentos de trabalho, porque são momentos de prazer, de facto. E o prazer da mesa, apesar de o restaurante se chamar egoísta, é mesmo para ser partilhado. Terminada a visita ao restaurante Egoísta, estamos de regresso à conversa com o nosso convidado especial deste Essência do Gourmet, Tomás Roquete, produtor da Quinta do Crasto no Douro. Tomás, antes de mais vamos tentar localizar concretamente as vossas duas propriedades, começando pelo Crasto. O Crasto está no Alto Douro, portanto, se dividirmos a região do Douro em três, temos o Baixo Douro, o Alto Douro e o Douro Superior. Nós estamos no Alto Douro, na margem direita, que supostamente é a melhor porque temos mais exposição solar, entre a Régua e o Pinhão, para sermos mais precisos, em cima do rio. É uma localização privilegiada e que, enfim, dá prazer todos os dias trabalhar ali, porque estou num enquadramento realmente único. No Douro Superior estamos acima da barragem do Pocinho, já a caminho do Douro Internacional, na freguesia de Castelo Melhor, também em cima do Rio Douro, são 2,2 km de margem de Rio Douro, aí já na margem esquerda, porque como temos as situações climáticas aí são um bocadinho mais adversas, temos mais calor e menos pluviosidade, então se calhar defender um bocadinho mais na margem esquerda, teoricamente também é o melhor. E, portanto, são as duas zonas onde nós estamos presentes hoje no Douro. Também temos uma quinta ao lado do Crasto, que compramos há relativamente pouco tempo, uma pequena quinta com 10 hectares de vinhas velhas, chama-se Quinta do Carindelo, e tem um nome engraçado, onde temos 10 hectares de vinhas velhas. Porquê tivemos que comprar esta quinta? Porque se nós queremos aumentar um pouquinho a produção do reserva vinhas velhas, só há duas maneiras. Ou mentimos ao consumidor e aquilo já não é mais vinhas velhas, que foi uma opção que nós não tomamos, ou então temos que comprar mais vinhas velhas, porque as vinhas velhas estão a acabar no Douro, infelizmente, é um património que se está a perder, e, portanto, muitas vezes a única maneira de convencer o viticultor que até nos vendia as uvas ou arrendávamos aquela vinha a não reconverter aquela vinha é comprar, e foi o que fizemos nesse caso. Do vinho, novamente, até à mesa, agora com a chefe de cozinha, Susana Ferreira, especializada em comida vegetariana. Quando falamos em cozinha vegetariana, de imediato nos assaltam vários preconceitos. As pessoas, em relação à comida, o receio delas é que não seja saboroso, que não as satisfaça e que, a nível físico, não seja uma alimentação completa. Eu acho que esta é a grande preocupação das pessoas em relação ao vegetariano. Terão estes receios fundamento? A nível de físico, da necessidade do corpo humano, o vegetariano temos imensos alimentos, até mais variado do que, digamos, a comida normal, não é? O tradicional. Depois, portanto, nesse espaço preenche completamente tudo o que o corpo necessita. É verdade que é preciso saber comer vegetariano, eu digo, porque acho que as pessoas têm que comer de tudo e variado. E a nível do sabor também não temos esse problema, porque temos imensos condimentos que podemos dar sabor à comida vegetariana, utilizamos uma série de legumes e de frutos e de cereais, cada um com o seu sabor característico, portanto é uma questão de aprender a trabalhar com o vegetariano. E a outro nível, de não ficar saciado, também não, porque no vegetariano, digamos que a base do vegetariano temos que ter uma refeição, tem que ter pelo menos 3 elementos presentes, que é a proteína, o cereal e o legume. E se nós numa refeição tivermos isso presente, não vamos ficar com fome, porque ficamos satisfeitos, mas só experimentando para compreender. Susana Ferreira é um nome de referência da cozinha vegetariana em Portugal. Há mais de 15 anos que se dedica a esta área. Trabalhou em alguns dos mais reputados restaurantes vegetarianos da Bélgica, regressou ao nosso país e aqui ministra cursos de cozinha, tendo já publicado um livro. O segundo, só dedicado a sobremesas, está a caminho. Falando com conhecimento de causa, a chefe diz que os portugueses ainda não entendem a cozinha vegetariana na plenitude e, quanto à procura, são classes etárias opostas que estão em maioria.
digamos que os jovens, eles agora procuram bastante, mas curiosamente, da experiência que eu tenho, as pessoas mais antigas, digamos, talvez na faixa etária dos 60 aos 80, elas também têm muita procura, pelo menos num dos locais em que eu trabalhei, neste caso no Algarve, e cheguei a perguntar às pessoas dessa idade, sobretudo senhoras, digamos que também quem procura muito vegetariano é sobretudo senhoras, mas achei curioso porque essas pessoas de uma faixa etária de mais idade, elas diziam que quando eram novos, eles também comiam muito vegetariano, portanto, eles iam encontrar na nossa comida os sabores da infância deles, porque eles não comiam a quantidade de carne e de peixe que têm hoje em dia. Se para muitos a cozinha vegetariana integra os hábitos alimentares cotidianos e um estilo de vida, para outros é apenas uma cozinha de curiosidade. Mas para todos, aqui vai uma proposta de refeição vegetariana. Como entrada escolheria uns rissóis de queijo de cabra. Como prato poderia escolher o tofu à Brás, que é um prato bastante português, não é? Mas neste caso seria a adaptação do bacalhau à Brás ao vegetariano, tofu à Brás. E na sobremesa eu não iria para nada tradicional, iria para uma sobremesa que em geral é o preferido das pessoas, dos meus clientes, que é uma tarte de chocolate preto e branco com creme de castanha. Uma emenda em jeito de desafio para um destes dias a experimentar sabores da cozinha vegetariana. Entramos na reta final deste Essência do Gourmet. Tomás Roquete, o nome de família, obviamente, denuncia-o. E a família Roquete, já vamos falar da parte desportiva, mais concretamente sportinguista desta família, Ótimo. mas também é um nome muito relacionado à produção de vinho. Como é que, no fundo, entre Douro e Alentejo, vocês todos vão conseguir entender-nos? Não, sem dúvida. O projeto do meu tio José Roquete no Alentejo é fantástico, a Herdade do Esporão, acho que é uma referência hoje no mundo dos vinhos nacionais. Penso que é a maior marca, não só de vinhos, a maior marca hoje em Portugal é o Monte Velho, por exemplo, portanto isso é um feito que é de admirar. E, enfim, a coabitação, não temos nada a ver com o Esporão, nem o Esporão tem nada a ver com o Crasto, é meramente... O Esporão é do meu tio José Roquete, o Crasto é do meu pai, portanto são os dois irmãos, mas uma coabitação no mundo dos vinhos excelente. Aliás, nós no Brasil, que é um dos nossos principais mercados, quem importa as duas marcas em exclusivo para o país inteiro é o irmão mais novo do meu pai e do meu tio José, o meu tio João Roquete, e que tem a Qualimpor, importa em exclusivo para o Brasil inteiro o Esporão e o Crasto, como eu já referi, e funciona às mil maravilhas, quer dizer, porque estamos sempre a apresentar um bocadinho um conceito familiar e as pessoas querem muito ouvir isso e, portanto, isso funciona muito bem. E mesmo que se houvesse algum tipo de rivalidade, ela terminaria a partir do momento em que os dois ramos da família, digamos assim, entrassem no estádio do Sporting. Pois, o estádio do Sporting, o meu coração agora já começou a bater mais forte. O meu bisavô foi o José Alvalade, fundou o Sporting, o meu tio José Roquete foi presidente do Sporting. E, bom, naturalmente, eu sou do Sporting, é uma grande paixão que eu tenho, é um grande clube a nível nacional, não há dúvida. E um dia o Tomás Roquete como presidente do Sporting? Não, isso acho que seria impensável. Quer dizer, eu não quero ferir nenhuma suscetibilidade, nem até porque tenho um tio que foi presidente do Sporting e que confessou um dia que houve muitos momentos em que se arrependeu. Eu acho que eu sou um grande adepto, sou sócio do Sporting, vou ao futebol, adoro futebol, mas por mais paixão que eu tenha pelo Sporting, o futebol atualmente como ele é em Portugal, eu seria incapaz de liderar um projeto desses. Quer dizer, acho que só mesmo se as coisas mudassem muito. Tomás, sugeria terminarmos esta nossa conversa pegando num pequeno excerto da primeira parte da mesma, em que se referiu muito ao de leve aos 6 anos que passou no Brasil. Li alguns numa entrevista que o Tomás considera esses 6 anos os melhores da sua vida. Porquê? Não, infelizmente, quando fui para o Brasil tinha 5 e voltei com 11, mas as memórias estão muito frescas. Foram 6 anos fantásticos. Isso
Basta perguntar individualmente a cada um dos membros da minha família, ao meu pai, à minha mãe, aos meus 2 irmãos, que trabalham comigo já agora, o meu irmão Miguel na parte de exportação e a minha irmã Rita na parte de distribuição de uma empresa que temos cá de distribuição, que é a Direct Wine, e todos vão responder o mesmo. O Brasil foi, de facto, fantástico, é um país excepcional, é uma economia hoje que é o que se vê, está a puxar a carroça toda, do mundo inteiro, e realmente foram anos muito, muito bons. Eu hoje conheço o Brasil inteiro, praticamente, conheço quase todos os estados do Brasil, por causa do trabalho, e consecutivamente sou surpreendido sempre pela beleza, pela complexidade das culturas, é um país fantástico. Se fosse um bocadinho mais seguro, enfim, talvez até um dia gostasse de viver lá. Mas eu gosto muito de Portugal, adoro o meu país, sou muito patriota, acho que Portugal tem todas as condições, se houver uma boa vassourada no lixo que por aqui anda, para seguirmos em frente e para sermos uma referência na Europa. Eu pelo menos acho que temos todos que pensar assim todos os dias. Portanto, foi bom o Brasil, mas gosto muito de viver cá. Tomás, obrigado, até breve. Eu Até é que si, agradeço. em casa, até para a semana.